Vamos utilizar aqui uma questão que foi feita no vídeo anterior, mas que vai pedir outra coisa. Então, nos vídeos anteriores eu uso essa mesma questão, mas o que se pede é diferente. Então, vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, que certa massa de gás, certa quantidade de gás, né, ideal monoatômico, sofre um processo termodinâmico AB indicado na figura a seguir. Pronto. Sendo a constante universal, que a gente já decorou isso aqui, que é 8,31, e nesse caso a temperatura ainda continua sendo aqui igual a 600 Kelvin. Aí ele disse que a temperatura inicial é 600 Kelvin. Determine a quantidade de calor que o gás troca com o ambiente no processo AB. Então, para sair aqui do volume 3 até 0,1, da temperatura 10 até 4, ele vai chegar aqui em B. Então, vai acontecer um processo de transformação e, com isso, ele tem que trocar calor com o meio. Eu estou falando da primeira lei da termodinâmica, então vai trocar calor com o meio. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor que ele troca exatamente com o meio, menos o trabalho que o gás realiza. Se o gás varia volume, ele realiza trabalho. E aí ele trocou o calor com o meio, e se eu conservar, por exemplo, a quantidade Q de calor e jogar o trabalho para o outro membro, vai ficar aqui que a quantidade de calor é exatamente a variação da energia interna mais o trabalho que se realiza. Então percebe-se que a quantidade de calor trocada com o meio, ele é a soma desses dois, da variação da energia interna que o gás sofre com o trabalho que ele vai realizar. E é isso que a gente vai calcular, essa quantidade de calor. Para calcular a quantidade de calor, eu vou precisar da variação da energia interna. A variação da energia interna do gás, ela foi calculada em questões anteriores que vêm com esse mesmo tema. Como é que eu vou calcular? Essa variação da energia interna, ela é 3/meio de NR variação de T. Aí seria o T final, que é o TB, menos o T inicial, que é o TA. Substituindo esses valores, a gente tem outra questão aqui que calcula quem é N. O N ele vai ser a fórmula de PV/RT. Então o N, que é a equação lá de Clapeyron, o N ele vai ser a pressão, o volume, sobre o R, dividido pela temperatura também aqui. Ó. Isso em A, tudo aqui em A. Substituindo isso, nós encontramos que N foi 0,6. O R é a constante, a temperatura em A está aqui na questão. Agora, a temperatura B também foi encontrada. Para usar a temperatura B, a gente usa PVT por Votó. PVT por Votó é apenas pressão em A, volume em A, temperatura em A, pressão em B, volume em B, temperatura em B. E aí, o que falta aqui é só a temperatura em B, porque os outros têm tudo aí no gráfico e na questão. Fazendo esse cálculo, isso deu 80. É 80 Kelvin. Não deixe de observar aqui embaixo que tem o link para esses cálculos, viu? Bem próximo desses vídeos aqui. Resultado, tendo tudo isso aqui, ao substituir esses valores aqui em U, ΔU, eu vou ter como resultado final para ΔU aproximadamente, que deu um valor de menos 3,9 vezes 10 a 3. Então, o ΔU deu isso aqui, em Joule. E o trabalho foi encontrado na questão também, que está o link aqui embaixo. Esse trabalho, ele é resultado da área deste gráfico aqui. Este gráfico vai gerar uma área aqui que vai ser um trapézio. Esta área aqui resultou no trabalho de menos 1,4 vezes 10 a terceira. Também Joule. Isso porque eu usei vou usar aqui a forma de um trapézio. Observa nos links aqui embaixo que vocês vão encontrar como fazer isso. Então, substituindo todos esses dois aqui, ó, que é a energia interna e o trabalho, nós temos para ΔU menos 3,9 vezes 10 a terceira
aí mais menos, né? Porque é menos aqui, ó. Então menos 1,4 vezes 10 à terceira. Resultado, nós temos, conservando o sinal, de menos, e somando aqui, nós vamos ter, então, 5,3. Conserva o 10 e conserva o 3. Isso é joule. Ou seja, a quantidade de calor trocada foi de menos 5,3 vezes 10 elevado à terceira joule de energia. Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui com esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o like e de observar aqui nos links abaixo que você verá os vídeos para os cálculos dessas outras grandezas que envolvem a fórmula.